Olá, capricornianos! Bem-vindos ao canal Alecrim Dourado. Estarei realizando a leitura para vocês para o mês de junho. Então, esse é o nosso oráculo mensal. Nada mais é, nada menos do que uma conversa com o universo para saber o que poderia estar acontecendo durante o mês de vocês. Está bem? Capricornianos, aos que ainda não são inscritos, eu recomendo que se inscreva para que não percam o envio de novos vídeos, tanto de leitura mensal quanto semanal, está bem? Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar, tá? Então, vamos lá. Junho é o mês do signo de Gêmeos. E signo de Gêmeos é um signo comunicativo, é um signo que tem uma facilidade de se adaptar a diversas situações. Ou seja, esse é um mês favorável para vocês se adaptarem a diversas possibilidades, a diversos objetivos, a diversos planos, adaptá-los de uma forma mais simples, talvez, para se resolver. E comunicar-se também, tanto de forma falada quanto escrita. Uma carta que nós temos para esse mês, pelo baralho cigano, é a carta dos pássaros, né? E esta é uma carta que traz muitas informações com ela. Primeiro, de que nesse mês nós vamos estar com a mente ativa, então muitas informações, muitas ideias chegando aí. Porém, nós temos que tomar um certo cuidado, porque muitos pensamentos podem nos levar à ansiedade e mentalmente ao esgotamento, né? Cuidado com prestar atenção a diálogos, porque os diálogos vão favorecer, né? Mas sempre com sabedoria, tudo, tá? Porque é uma carta que ela traz com uma intensidade, né? Tudo. E tudo que é em excesso, se a gente não se colocar um limite, não colocar um controle, isso acaba extrapolando. Relacionamentos também vão ser favoráveis, então tanto quanto parcerias quanto relacionamentos amorosos e algumas oportunidades passageiras podem estar surgindo. Então a carta dos pássaros é uma carta que traz muitas informações. Capricornianos, essa é uma leitura que abrange muita gente, tá? Então, por isso eu sempre recomendo a vocês que assistam o vídeo do signo ascendente ou lunar, para que vocês consigam complementar com o que estão vivendo de uma melhor forma. Também, como é uma leitura mensal, às vezes vocês pensam assim, puxa, mas não tá fazendo sentido. Só que se vocês sentirem a necessidade de retornar a leitura ali pro meio do mês, né? Ou em algum momento, é interessante que vocês assistam, porque às vezes vocês podem voltar aqui e falar assim, ah, faz sentido, isso realmente aconteceu, isso está próximo de acontecer. Tá bem? Então vamos lá. Vejamos a energia principal que o universo deseja passar a vocês. Vamos ver a energia que irá saltar. A carta do pendurado. A carta do pendurado, ela é uma carta que as pessoas falam assim, puxa, eu tenho medo, né? Mas ela não é uma carta negativa. É uma carta que nos traz consciência, porque às vezes nossa vida ela tá tão, mas tão, correndo tanto, que quando chega a carta do pendurado, ela é uma carta que fala assim, calma, respira, você tem tempo para respirar agora, você vai conseguir esperar, você tem que ter paciência, né? Então esse é um mês para vocês que vai pedir mais calma, é um mês que necessita de calma da parte de vocês, sem muito estresse, sem muita ansiedade, embora o pensamento vai estar a mil aí. Vejamos. Quais as outras energias? A carta da morte. Finalizações de ciclos serão muito bem-vindas nesse mês para vocês, capricornianos. Então, situações, ciclos ruins, talvez vocês que estão vivendo numa situação muito corrida, ela chega para vocês com um pouco mais calmo, um pouco mais parado, para que vocês consigam se reorganizar de uma melhor forma. Ou talvez estão vivendo uma situação muito parada, já nesse começo você já tem essa mudança, a morte pegando e falando assim para vocês, não, vamos mudar isso, vamos retirar algo que não faz sentido mais, você está vivendo isso. É tudo para o bem de vocês, está bem? Vamos lá.
a carta do diabo. A carta do diabo é a carta de vocês mesmos, tá? Todos os signos têm uma carta que regem as pessoas. Vocês são a carta do diabo. A carta do diabo, ela é uma carta que fala para... Engraçado que vocês estão aqui com quase consequência, né? 12, 13 e a 15. Nossa, daqui a pouco aparece a 14. São todos arcanos maiores, capricornianos. O diabo, ela é uma carta que as pessoas também falam assim, meu Deus, ai que medo, né? É uma carta que as pessoas olham e se apavoram. Mas não, a carta do diabo é uma carta que tem seus lados positivos, mas também tem os negativos. De positivo, é uma carta que fala sobre as ambições, sobre você cuidar de você, sobre os seus desejos, né? Sobre você pensar em você, no eu, né? Sabe aquele ego? Então, é uma carta que fala sobre o ego. Então, esse mês, a finalização de algum ciclo para que vocês se coloquem no centro dessa situação. Vocês estarão ali sendo o eu da vida de vocês. É porque aqui é como se vocês estivessem como um personagem em segundo plano. Vocês estão se colocando em segundo plano para fazer alguma coisa. E vocês não estão recebendo o reconhecimento necessário. Então tem a carta do diabo aqui para indicando que vocês retornam de novo à vida de vocês. Vocês retornam como personagem principal e não mais como os coadjuvantes, digamos assim. Vamos ver. A carta de 9 de ouros. Terão colheitas, entrada financeira para vocês nesse mês. O que mais, universo? Salte mais cartas. A carta da temperança. Então, vamos lá. Se existe alguma situação da qual vocês, capricornianos, estão aqui se sentindo desconfortáveis, que fizeram um certo sacrifício a longo prazo, né? É como se vocês tivessem feito um sacrifício em prol de algum desejo seu. Então, esse desejo... Perdão. Esse desejo não necessariamente significa, por um exemplo, o trabalho de vocês. Às vezes vocês pensam assim, eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria viajar, né? É algum desejo que é interno, é algo que vocês ansiavam muito. Pense naquele desejo mais profundo que você tinha. É esse desejo do qual vocês fizeram certos sacrifícios para conquistá-lo, né? Vocês fizeram muitas coisas, vocês pensaram, vocês foram no ego e pensaram, eu. Aí o universo aqui, inclusive vocês têm duas cartas aqui próximas que muitas pessoas olham e falam, são o oposto, né? A carta da temperança do diabo. A carta do diabo representando o submundo e a temperança representando os céus. Então, talvez reconexão com o lado espiritual de vocês é algo favorável. Mas eu vejo aqui que é como se fosse uma resposta divina. Alguns capricornianos estão passando por uma situação bem ruim. Estão num período que vocês falam assim, nossa, isso eu não vejo a hora disso acabar. Só que quando acabar, vocês já sabem que farão a colheita, vocês já sabem que eu vou colher. E não é pouco dinheiro. É uma quantia, assim, bem considerável, né? Que vocês falam assim, eu já estava esperando isso, né? Porque eu já imaginava isso. Isso já era um sonho meu, era algo que eu queria. Não necessariamente uma colheita financeira, mas talvez possam, por um exemplo, ser... Finalmente, terminei de pagar os boletos da minha casa. Agora minha casa é minha mesmo. Ou eu finalmente consegui dar entrada É algo, na verdade, nem tanto algo que vocês estão dando entrada. É algo que vocês já estão perto de finalizar. Esse mês vocês já começam a finalizar isso, né?
Um desejo seu. Muito profundo. A temperança pede equilíbrio, tá? Porque aqui vocês têm duas cartas de muito ego. Vocês têm a carta do diabo e vocês têm a carta de 9 de ouro. São cartas de ego, é assim, é muito forte, é uma... eu, né? Então a temperança, ela pede um equilíbrio, né? Seja um pouco mais paciencioso, tenha um pouco mais de paciência. Você já está sendo paciencioso aqui, né? Não precisa ser. Não é uma carta que tá falando que vocês são rudes, mas sejam um pouco mais flexíveis com as pessoas, tá? Porque aqui é como se vocês tivessem passado por isso, e daí vocês olham para todas as pessoas e vocês falam assim para essas pessoas: ah, mas você tem que fazer mais coisas, você tem que se doar mais para aquilo que você deseja. Vocês têm que ser mais flexíveis nessa questão, porque nem todo mundo passa pela mesma situação. Algumas precisam esperar mais, outras acabam recebendo mais cedo, mas tudo isso, ó, é por ordem divina, né? Pelo universo. O universo escolhe o momento apropriado para que a pessoa receba. E esse aqui é o momento de vocês. A colheita aqui que vocês farão, ela é individual. E essa colheita é de algo que vocês estavam desejando muito. Então, ali mais pro meio e pro final do mês, vocês conquistam isso que vocês tanto desejam. E sempre o equilíbrio, sempre mantendo a calma, sempre mantendo a paciência, sempre mantendo o controle sobre palavras, sempre agindo de forma correta. Vejamos se o universo tem mais mensagem. A carta do mundo, olha. Nossa, Capricornianos, vocês estão com muitos arcanos maiores. Arcanos maiores são energias predominantes. É quase como se o universo falasse assim: olha, vocês precisam receber essa mensagem urgente. Trabalho. Vai ser um mês de trabalho para vocês. Vocês não vão ficar parados, tá? De alguma forma, vocês vão sentir que aquilo que vocês tanto desejam ainda não tá no ponto, mas tá perto. Esse fim desse sacrifício que vocês estão fazendo está no final, está próximo ao final. É algo que vocês já queriam, já lutavam por isso, que vai trazer um certo sucesso a vocês. Vocês vão fazer a colheita. A carta do carro, continue, siga em frente porque o que vocês desejam é válido, é algo que vocês devem continuar correndo, vocês não estão no caminho errado, de forma alguma, sigam em frente, todavia, tá? Trabalho, muito trabalho. A carta do mundo ela é uma carta que traz a seguinte mensagem: você está no caminho certo, né? Você está no caminho certo, continue, não desista e siga em frente. Vocês têm a carta do carro. Siga em frente. Siga em frente. Então, esse mês, independentemente do que vocês pensarem, sigam em frente. Vocês estão no caminho certo, está bem? Esse é um mês de sonhos que vão se realizar a vocês. Vamos lá ver o amor para os nossos capricornianos, o que o universo tem a trazer de mensagem a vocês. Tanto para quem está solteiro, quanto para quem está em relacionamento. Para quem está solteiro, verifiquem se vocês não estão apegados a coisas do passado. Sabe, relacionamentos que já acabaram? Talvez vocês estejam apegados a isso. Algo que vocês estão apegados, que precisam soltar, deixar ir. O universo vai ajudar vocês a remover tudo isso nesse mês para vocês. Porque vocês têm a carta da morte. A carta da morte, ela traz limpeza para vocês. Então, para vocês encontrarem o amor de vocês, vocês precisam desapegar do passado. Desapegar de algo que não faz sentido vocês se manterem segurando, tá? Agora, para quem está em um relacionamento, esse relacionamento
também ele fala de um certo apego. Talvez vocês estejam aí vivendo um relacionamento onde vocês têm apego emocional demasiado, ou você tem uma certa possessividade. Então, cuidado com um pouco de ciúme nesse mês, tá? Não é um mês para que vocês sintam dessa forma. É um mês para vocês deixarem as coisas fluírem. Relacionamento não é porque a pessoa está com você que ela se tornou sua para, né? Se ela, vamos dizer assim, porque tem gente que entra em relacionamento e vive numa possessividade total. Então a pessoa não pode sair, a pessoa não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Então cuidado para vocês não estarem vivendo esse tipo de relacionamento ou vocês estarem fazendo isso com a pessoa. Não é porque a pessoa se relaciona com você que ela se tornou a sua propriedade no total, tá bom? Vamos ver saúde. Fisicamente, vocês estão bem, porque essa é uma carta que fala sobre blindagem. Então, vocês estarão com a imunidade ótima nesse mês, vocês estarão fisicamente muito bem. Agora, na questão mental, a carta do Dois de Espadas, ela é uma carta que fala sobre você estar cegando alguma verdade, ou você não quer saber demais as verdades, mas você está se autobloqueando. Então, mentalmente, calma, tenha paciência, as coisas vão acontecer tudo ao seu momento. Deixe a mente livre, aceite opiniões das pessoas. Tem pessoas que podem te trazer opiniões boas também. Tem um equilíbrio, a temperança é uma carta que fala de um equilíbrio. Então, o divino fazendo, mexendo aí na vida de vocês mexendo na vida de vocês nesse mês. Vamos ver o oráculo para o mês. Limpeza. Vocês também precisam fazer uma limpeza. Todos nós carregamos dores, mal-entendidos, karmas, mas chega uma hora em que precisamos fazer uma faxina, limpar os pensamentos, os sentimentos e mudar tudo. Agora é a hora. Você está pronto? Então, não se prenda a sentimentos, a pessoas, a coisas ruins. Faça essa limpeza que vocês precisam, tá bom? Retirem pessoas, situações, coisas que não fazem bem e sigam em frente. Você tem sentimentos sinceros e muito autênticos. Sua dificuldade está em expressá-los. Lembre-se que os outros entenderão você pelo que diz. Seja ponderado e fale com clareza. Ó, uma carta muito positiva. Lembra que eu falei sobre esse mês ser um mês de diálogo? Então, cuidado como você lida com as pessoas, aborda ela. Porque tem pessoas que são muito sérias, né? E daí as pessoas acabam ficando mais afastadas. Se você agir com uma atitude mais leve, mostrando um pouco de autoridade, mas mostrando que você é uma pessoa flexível e fácil de conversar, as pessoas começam a se aproximar mais e falam assim, poxa, é um bom líder, né? É uma boa pessoa, eu vou me aproximar, né? E isso vai abrindo cada vez mais portas para vocês conquistarem aquilo que desejam. Está bem? Capricornianos, essa foi a leitura para o mês de junho de vocês, está bem? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar, está bem? No demais é isso e aguardo vocês na próxima leitura.